Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para a correção da semana 4 do PET 5 do 9º ano. Este PET, ele traz para vocês sobre função de segundo grau. E aqui na função de segundo grau, vocês vão estar aprendendo a interpretar o gráfico, né? Quais são as raízes, qual o valor que corta o eixo de Y, o eixo de X. Então, aqui vocês vão estar aprendendo, reforçando esses conceitos, ok? Então, tá aí, questão 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, os coeficientes. Coeficiente a é o que está sempre ao lado do x ao quadrado. Então, a igual a menos 1, b igual a 0 e c igual a menos 2. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo de x? A interseção do gráfico com o eixo do x são as raízes. Então, nós vamos aqui encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Delta, o b é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes menos 1, menos 2, vai dar menos 8. Então, delta menor que 0. Delta negativo menor que 0, vamos lembrar que não há raízes. Então, aqui não há raízes. O valor do delta nós já encontramos, que é o discriminante, menos 8. Como delta é menor que 0, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Então, aqui não há raízes. Quando não há raízes, não significa que nós não temos mais gráfico nem nada na função, não, tá? Temos sim. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Coordenadas do vértice, vamos lá. É o x do vértice e o y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice menos b, o b é 0, sobre 2 vezes menos 1. Então, x do vértice é 0. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta é menos 8, então fica menos 8 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Menos 1. Então, aqui vai ficar 8 dividido por menos 4, y do vértice é menos 2. Então, qual é a coordenada do vértice? 0 e menos 2. Vértice 0 e menos 2. Como a é menor que 0, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Menor que 0, concavidade para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola vai ser um ponto máximo. Letra G, fazer a tabela. Então, tá aqui a tabela, a gente vai substituir, né? O x são valores aleatórios, nós vamos substituir aqui. Então, vai ficar f de 2, vai ficar menos, que é o menos da função, menos 2 ao quadrado, menos 2. 4, menos 2 ao quadrado é 4. Então, aqui a gente ficou
Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Vamos anotar aqui já o par ordenado. Par ordenado, menos 2 e menos 6. Aqui deu menos 6. Agora, com menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 2. 1, então vai ficar menos 1 com menos 2, menos 3. Par ordenado, menos 1 e menos 3. 0, menos 0 ao quadrado, menos 2. Aqui ficou menos 2. Então, 0 e menos 2. 1, menos 1 ao quadrado, menos 2. Vai ficar menos 1 com menos 2, menos 3. Então, 1 e menos 3. E agora o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 com menos 2, menos 6. 2 e menos 6. Então, para um x valendo menos 2, nós vamos ter, então, f de menos 2, menos 6, f de menos 1, menos 3, f de 0, menos 2, f de 1, menos 3 e f de 2, menos 6. Por aqui, nós já vamos identificando, olha, a função, ela tem um c valendo menos 2, então, ela cortou o eixo do y no menos 2. O meu b é 0, então ele vai cortar o eixo do y, né? O eixo de simetria vai estar aqui sobre o eixo y. O meu vértice, tá? Vai ser em cima do eixo de simetria, ou seja, menos 2 aqui para o valor de c. Então, vai ser 0 e menos 2. E aqui os demais pontos que nós encontramos. Menos 2 com menos 6, aqui tem um ponto. O menos 1 com menos 3. O 1 com 3. E o 2 com 6. Então, tá aqui a parábola referente a essa função. Vê se tem mais alguma coisa. Não, já preenchemos tudo. Ok? 2. Uma bola é lançada ao ar livre, conforme figura ao lado. A sua altura em metros está relacionada com o tempo. Então, aqui, H é a altura de inglês, tá? High. Então, aqui é H e aqui é T. E a parábola que essa bola faz é essa expressão aqui. Tá? Responda as questões a seguir. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Somente analisando o gráfico. Acho que a gente vai precisar calcular nada. Em que instante a bola atinge a altura máxima? A altura máxima é o vértice, é o ponto máximo. Então, tá aqui, ó. Então, ele vai ter, em que instante é tempo. Então, vai atingir num tempo de 2 segundos. Deixa eu corrigir aqui que tá aparecendo 25. 2 segundos. Qual é a altura máxima atingida pela bola? A altura, vocês vão olhar agora no eixo do y. A altura máxima são 9 metros. 9 metros. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Então, o eixo T tá aqui. Então, os pontos que eu quero é o menos 1 e o 5. Só que tá pedindo em coordenada, então, nós temos que colocar. Vou responder a C aqui, ó. C, menos 1 e 0. E a outra coordenada, 5 e 0. Que são o quê? As raízes, né? As raízes dessa função. D. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada pela figura? O vértice está aqui. Então, quais são as coordenadas? 2, sempre começa com x, no eixo do x, né? 2 e 9. Vamos colocar aqui, 2 e 9.
Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola e o eixo H? Então, agora quer a interseção no eixo H. A interseção no eixo H é o valor de C. É valor qual que é? 5. Então, essa coordenada é 0 para x e 5 para y. Então, 0 e 5. Quais são os coeficientes? Vamos lá. O A, parábola é negativa, né? O A é negativo, com cavidade para baixo, vale menos 1. O B, mais 4. E o C, 5. Como A é menor que 0, a concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo? Para baixo. E quando a gente tem concavidade voltada para baixo, nós temos um ponto máximo. Isso, interpretando os gráficos, né? Vocês têm essas respostas. Aqui a gente não precisou calcular nada, o gráfico já nos deu todas as respostas, tá? 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance é de 45 graus. E a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola. Então, ele começa e depois vai abrindo, né? Ele não segue sempre em linha reta. Ele vai fazendo uma leve curva. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador, que permaneceu aceso durante a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir de uma altura de 14 metros, em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita por essa função aqui, em que T é tempo em segundos. Então, aqui nós vamos ter tempo em segundos e aqui nós vamos ter altura em metros. Agora, vamos ver o que está pedindo. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Já informou que é considerada útil somente a partir de 14 metros. Baixou de 14 metros, você não enxerga mais a luz. Então, a gente tem que pegar todo o ponto acima de 14 metros. Primeiro, vamos organizar essa função, tá? É muito importante vocês, que às vezes eles podem dar trocado aqui, ó, fora de ordem. Mas só para a gente treinar, primeiro vem o t ao quadrado, então fica menos t ao quadrado, depois mais 5t mais 10. Vamos analisar aqui. Negativo, A negativo, com cavidade voltada para baixo. O valor que vai cortar o eixo do y, né? Que no caso da altura é 10, ó, já cortou aqui em 10. E as minhas raízes estão aqui. Porém, o que está pedindo, o que interessa para a gente, é o acima de 14 metros. Então, eu fiz o gráfico para vocês, coloquei. Nesse caso, vocês teriam que fazer o gráfico para vocês verificarem, tá? Então, aqui, acima de 14 metros, vocês teriam esses dois pontos, aqui e aqui. É o que vocês teriam que calcular. Como? A gente vai pegar a altura de 14, a gente faria assim, ó, 14 vai ser igual a menos t ao quadrado, mais 5t mais 10. Porque somente me interessa essa curvatura para cima. Como eu fiz o gráfico no GeoGebra, ele já me passou as raízes. Olha aqui o quanto que vale um x, os dois x. Mas nós vamos calcular ele aqui. Aí ficaria menos t ao quadrado, mais 5t mais 10, menos 14 igual a 0. Menos t ao quadrado, mais 5t menos 4 igual a 0. Calculando o delta, b ao quadrado, menos 4, o a vale menos 1, o c vale menos 4.
o delta dá 9. Vou calcular aqui em cima o x. Menos b, então fica menos 5, mais ou menos, raiz de delta é 3, sobre 2 vezes menos 1. Então, aqui nós vamos ter 2x. x1 fica menos 2 sobre menos 2, que dá 1. E o x2? Menos 5 com menos 3, dá menos 8 sobre menos 2, que dá 4. Então, aqui, ó, mostrou justamente esse intervalo que a gente está pedindo. É aqui de 1 até 4. Então, essa parte aqui, essa concavidade aqui para cima, nesse tempo, é que a luz é útil. Em quantos segundos, então? 4 menos 1, 3 segundos. Então, a luz é útil em 3 segundos. Aqui, ó, 1, 2, 3. Ok? Então, é isso que tá a correção da semana 4 para vocês. Abraço e até a próxima.